Olá, investidor! Chegamos em nossa quarta aula. Até agora, falamos sobre o que são criptomoedas e como realizar as suas primeiras transações. Mas na aula de hoje, falaremos sobre os riscos desse mercado. E é na parte de risco que muitos traders e investidores possuem dúvidas, justamente por ser um universo de ativos de renda variável extremamente voláteis se comparados com o mercado tradicional. Porém, todo investimento que permite uma alta rentabilidade tem seus riscos na mesma proporção, não é mesmo? Bom, uma questão recorrente dos investidores iniciando neste mercado é quanto se deve investir em criptomoedas, ou qual porcentagem do meu portfólio devo alocar em cripto. No entanto, essas respostas dependem de algumas questões. Normalmente, o recomendado é ter uma participação inferior em relação às demais classes de ativos na sua carteira, justamente pelas criptomoedas serem ativos de alto risco, mas você deve analisar isso de acordo com o seu perfil de investidor. Agora, caso seu perfil de investidor seja conservador, o ideal é que a parcela destinada ao mercado cripto seja pequena, até você definir o seu apetite ao risco. Por outro lado, se você tiver um perfil de investidor mais arrojado, poderia considerar uma participação maior nesse mercado. Convenhamos, investidores conservadores definitivamente não devem investir em criptomoedas. Mas, caso seu perfil seja entre moderado e arrojado, considere essa participação no mercado cripto. E não há problema em ser pequena, pois, como os riscos são grandes e a volatilidade é extrema, pequenos valores podem se multiplicar em sua carteira. Do mesmo modo, esses valores não colocam o investidor no risco da ruína. Ou seja, em momentos de queda ou bear market cripto, você não precisará se preocupar com a sua posição. Mas é claro, deve-se ter uma estratégia ao investir. Boa parte dos investidores atualmente utilizam as criptomoedas como um investimento a longo prazo. Kalil, mas existem day traders? Sim, existem. E para isso, você deve ter um conhecimento avançado do mercado e entender muito bem, principalmente de análise técnica e macroeconomia. Macro para entender como as decisões dos governos e sanções econômicas afetam os mercados, e análise técnica para aprimorar os seus pontos de entrada e saída. Mas fique tranquilo, se esse é o seu objetivo, está no lugar certo. Completando o curso, você terá todos os conhecimentos necessários para investir em qualquer uma das modalidades de trading em criptomoedas. Outro cuidado que você deve ter ao investir em criptoativos é com os projetos chamados de scam. Essas criptomoedas basicamente são feitas para roubar recursos dos investidores. Um grande exemplo disso é quando alguma cripto surge do nada e simplesmente vai a zero em pouquíssimo tempo. É claro que análises são necessárias para comprovar que o projeto é scam, mas na maioria desses casos realmente é um golpe no qual os desenvolvedores liquidam toda a sua posição, causando um enorme FUD e levando a criptomoeda a uma desvalorização irreparável. Para se proteger disso, é de extrema importância que saiba analisar o white paper de uma criptomoeda antes de comprá-la, pesquisar pelos desenvolvedores e analisar bem toda a equipe por trás do projeto. Bom, esses são os principais cuidados que se deve ter ao investir em criptomoedas. Está com seu bloco de notas em mãos? Porque agora vamos revisar tudo o que vimos por aqui. Criptomoedas são ativos de alto risco, e isso você já sabe bem. Mas para entrar nesse mercado, deve-se sempre ter em mente uma estratégia bem definida, seja para segurar para o longo prazo, realizar swing trade ou day trade. É sempre bom ressaltar que a posição no seu portfólio deve ser singela, evitando assim de lhe expor ao risco da ruína em casos de bear market, mas podendo aproveitar as oportunidades de multiplicar o seu capital. Tome muito cuidado ao escolher novos projetos para não cair em golpes. Leia atentamente sempre o white paper da criptomoeda e analise bem toda a equipe por trás do projeto. E aí, preparado para investir? Espero que com essas dicas você consiga ter o melhor do mercado na sua carteira. Siga conosco que na nossa última aula do módulo 1 você irá aprender a guardar corretamente as suas criptomoedas nas wallets. Te vejo por lá. Até mais!